Meu nome é André Pimentel e hoje eu resolvi falar sobre esse assunto. Há tempos atrás eu coloquei um vídeo aqui no canal com essa pergunta e hoje vamos acrescentar mais informações e tecer outros comentários. Afinal, vamos reconhecer as pessoas quando deixarmos este plano que estamos vivendo? Será que reconheceremos pai, mãe, irmão, tia e todos os nossos familiares e amigos? É isso que vamos ver. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Graça Pura, a todos os abençoados que estão inscritos nesse canal e aqueles que vão se inscrever hoje. Eu tenho certeza, se você não se inscreveu, se inscreva aí, deixa o seu like, comentem, compartilhe, toque o sininho para que o YouTube te avise. Muito obrigado aí, estamos chegando quase perto de 14 mil inscritos e para mim isso é uma vitória que eu comemoro a todo dia. Isso porque nós estamos entendendo que o Evangelho do Reino ele está crescendo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora mesmo. Antes de entrar na mensagem, eu tenho aqui um recado muito especial da abençoada Raquel de Jesus, lá da cidade de Francisco Morato. Se não me engano, acho que é Paraná. Ela está desejando parabéns à sua mamãe, a abençoada Maria de Lourdes, que hoje está completando 65 anos. Só isso. 65 anos de vida. Parabéns, abençoada Maria de Lourdes. Eu tenho a certeza que essa primavera que está começando agora para você, ela já é a melhor primavera da sua vida e receba os nossos sinceros parabéns, ok? Está dado o recado, abençoada Raquel. Obrigado, por nos presentear com a sua generosidade de informar sobre o aniversário da sua mamãe, e isso para mim eu recebo como se fosse um presente da sua parte para nós aqui, conhecer a sua mãe e ainda poder dar os parabéns a ela. Muito obrigado, abençoada Raquel, ok? Se você também quer que eu faça a mesma coisa com alguém que você ama aí, quer mandar um recado à sua família, deixa nos comentários aí, tá bom? Deixa nos comentários que eu com certeza na próxima mensagem eu trarei aqui nesse canal, tá legal? Bom, eu quero começar essa conversa dizendo que esse tema é um tema bastante, que nos chama bastante atenção. Mas por que ele chama a nossa atenção, esse tema? Porque é uma pergunta que mexe com as nossas emoções. Afinal, nossos familiares e amigos fazem parte da nossa vida aqui. E o mundo é constituído por relacionamentos. É constituído por relacionamentos que cultivamos ao longo desta vida. E por estarem ligados intimamente a nós temos a tendência de querer continuar eternamente com eles. Sim ou não? Quem não quer que os seus familiares, os seus amigos viajem com vocês, que participem de uma festa? Isso é um querer nosso, isso é um sentimento. Então, quem não lembra aí do amigo de infância, o primeiro amigo de infância, como eu tenho recordações, sem contar os nossos familiares. E seria maravilhoso se estas pessoas estivessem conosco também na eternidade, para que pudéssemos estar juntos e lá nós reconhecermos uns aos outros. Por isso essa pergunta mexe de fato com a gente. Agora, afinal, vamos reconhecer os nossos familiares e amigos no céu? Sim ou não? Amados, a resposta é sim e não. E eu vou explicar direitinho isso para vocês daqui a pouco, tá legal? Então a proposta desse papo que nós vamos bater agora é rápido, é tentar se aproximar o máximo da verdade. Até porque a própria Bíblia, ela não nos deixa muitas margens para que venhamos cravar 100% de certeza sobre as coisas do porvir. A Bíblia não deixa. A Bíblia não fala muito sobre a vida do porvir. Agora, a primeira coisa para tentarmos responder essa pergunta é que nós devemos estabelecer, é preciso entender que nós temos duas essências. Nós temos duas essências. Uma, a que somos, que é em espírito, e uma, a que estamos, que é carne e sangue. Ou seja, carne e sangue em um corpo humano. Lá em Hebreus 2,14, já nos dá essa ideia dessa participação, que diz assim, olha, assim como os filhos participam de carne e sangue, falando de nós, Jesus também participou das mesmas coisas.
Então, a essência espiritual, ela tem um mundo, ela tem um meio de comunicação e também um meio de relacionamento. Como também a vida humana. A vida humana, ela tem essa comunicação, né? O mundo da vida humana, ele tem um meio de comunicação e também um tipo de relacionamento. Ambos são muito parecidos neste aspecto de terem comunicação e relacionamento. Porém, em cada um destes mundos, há uma diferença muito grande. Eu quero que você entenda isso. Por isso que o convite de Deus é sempre para nos relacionarmos em espírito. Ele disse assim, olha, João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso, amados, define o mundo que somos e no qual pertencemos. Agora, o problema ele estaria resolvido se fosse somente olhar para o mundo espiritual. O problema é que o mundo espiritual não se vê. O que nós vemos é o mundo da carne e do sangue. Nós não vemos, por exemplo, perfeição em nós, neste mundo e nesta carne. Muitas vezes pinta dúvidas, até mesmo em nossa mente, sobre salvação. Não é verdade? Às vezes eu não pinto uma dúvida, será que eu sou salvo? Será que não? Porque as coisas deste mundo nos levam a acreditar que somos deste mundo. Nós duvidamos do nosso caminho, duvidamos daquilo que deixamos para trás. Será que lá a religião está certa e eu estou errado? Então, neste mundo da carne e sangue, nós sentimos, desejamos, sabemos onde estamos errando e também acertando. Construímos laços, amamos, odiamos, ganhamos e perdemos. Ou seja, aqui se lida com as emoções. E esse véu que todos nós temos, que é a nossa carne, nos impede de quê? De sentir o espiritual. Por isso que o evangelho do reino, ele só é palpável, a gente só consegue enxergar por revelação. Porque sem revelação é impossível ao homem conceber um mundo espiritual. Então, nós que fomos revelados, sabemos que estamos em uma essência. Porém, somos de outra essência, a espiritual. Nós sabemos que estamos dentro dessa essência, participando disso tudo e se envolvendo com isso tudo. E isso tudo, muitas das vezes, é até mais forte do que o mundo espiritual. Então nós temos que definir bem essas duas essências. E isso acaba, por muitas vezes, atrapalhando essa conexão 100% com o espiritual. Por isso que Paulo, em Revelação, ele disse, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amados, eu estou sendo claro para vocês em relação a estes dois mundos? Eu acho que isso é muito claro, né? Então, logo, algumas das maiores questões humanas podem e devem atravessar estes dois mundos. Todas as questões que nós temos nesta vida, ela atravessa esses dois mundos, ela atravessa esses dois viés, ela atravessa essas duas essências. Por isso que disse que a resposta, né? Nós só iremos reconhecer nossos familiares e amigos. Eu disse sim e não falei lá que é sim e não. Porque a minha resposta passa por estes dois viés. Aliás, eu quero fazer uma observação aqui nessa mensagem, até abrir um parênteses, né? Essa oportunidade para dizer que aqui na Graça Pura, quase que 80% das nossas mensagens são feitas para o teu espírito, para o mundo espiritual. Porque eu penso que quanto mais nós fortalecemos o homem interior, mais teremos forças para dizer não para o homem exterior. Vocês estão me entendendo? Ou seja, do espírito para a carne. Até porque a faixa etária dos abençoados que estão inscritos aqui nesse canal não tem criança, nem adolescente. Para que fiquemos aqui o tempo todo dizendo, isso pode, isso não pode, isso dá bom testemunho, isso aqui dá mau testemunho. 90% dos inscritos nesse canal tem a faixa etária entre 40 e 60 anos. Portanto, não sou eu que vou ficar dando receitinhas para viver nesta vida.
Eu creio que nós somos bastante cascudos para dizer, né? Bom, nessa cumbuca eu não meto mais a mão. E se mesmo assim insistir em meter a mão, né? Nós cremos em um Deus que corrige, nós cremos em um Deus que disciplina e nós também cremos num Deus que açoita. Então, quem vive assim notando a aparência é o sistema religioso. Lá só pode ser pastor, por exemplo, se você for um cidadão modelo. Mas será que é isso mesmo? É tanta hipocrisia que a gente vê no sistema religioso, né, abençoados? Que eu duvido disso. Eu tenho até medo daqueles que batem no peito e dizem ser certinhos em tudo. Eu tenho medo desde lá do sistema religioso, eu tinha esse problema. O cara batia no peito, porque eu faço acontecer. Ih, rapaz, isso aí tem algum problema. Mas aqui, amados, o fato é que nós aqui da Graça Pura temos esse entendimento, que vivemos em correção. Então, esse é o ponto que eu queria tratar com vocês também. Agora vamos voltar à mensagem. Então, a minha resposta em relação à eternidade, se vamos nos conhecer lá ou não, é sim e não. Porque passa por os dois viés, da carne e do espírito. Agora, de posse desse entendimento, eu vou explicar para vocês a resposta número 1, que é não. Não existe a menor possibilidade de nos conhecermos na eternidade segundo a carne. Não há. Porque quando pensamos em mamãe e papai, né? Aí a gente pensa assim, poxa, eu vou ver minha mãe lá de bob, né? De touca na cabeça, fazendo um mocotó que eu amo. Vou lá assistir a partida do Flamengo com meu pai. Vou visitar minha prima Catarina, que mora do outro lado da cidade celestial. Né? Vou aproveitar e me encontrar com meu tio Miguel, do outro lado da rua. Não é isso. Não é isso que nós pensamos. Só que isso não vai acontecer. Esquece. Tá entendendo? Agora, por que não vai ser assim, conforme eu estou falando para vocês, que segundo a carne não vai ser? Porque imagina só, amados, ia dar uma confusão esse negócio, sim ou não? Porque apesar de nos amarmos, em toda a família tem confusão. Aí seria uma eternidade de confusão. Porque este sentimento pertence a este mundo aqui. Por isso que os sentimentos deste mundo não terão parte no mundo espiritual. Lembra daquela passagem da inimizade entre carne e espírito? Vou ler de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se para que não façais o que quereis. Olha o problema aí. E Paulo deixou registrado também em Romanos 7 que essa batalha é tremenda, é ferrenha. Ao ponto que lá no final de Romanos capítulo 7, no final deste capítulo, Paulo se sente um miserável. Ele não diz, miserável homem que sou. Então, amados, esqueça deste ponto de vista. Ver papai, mamãe, irmãos, filhos e amigos nesta ótica humana lá na eternidade. Esqueça. Agora nós também falamos que sim, não é verdade? Tem como nós conhecermos as pessoas, os nossos familiares lá na eternidade? Sim, segundo o Espírito. Se formos olhar sobre o viés do Espírito, nós iremos reconhecer a nossa família da fé. Amados, a família da fé não é algo fechado igual a uma família nos moldes desta terra, não é verdade? A família é uma entidade fechada. Mas a família da fé não. A família da fé existe. O que existe é uma nação. A nação santa. Então lá iremos nos reconhecer sim. Mas como se dará esse conhecimento, André? Me explica. Tenta me explicar aí. Bom, amados, se dará como se deu para nós o Evangelho do Reino. E como se deu o Evangelho do Reino para nós? Por revelação e que nos levou a um conhecimento. Então, como se deu o Evangelho do Reino para nós? Por conhecimento. E hoje, como conhecemos a Deus, como conhecemos a Deus? É uma pergunta. Como conhecemos a Deus? Pelas sensações místicas? Pelos arrepios? Pelas visões enfadadas da nossa mente carnal?
pelo nosso bom comportamento? Não. Não conhecemos a Deus segundo estas coisas. Conhecemos a Deus por conhecimento dentro da palavra. Por isso, a ordem expressa em graça é o quê? É crescer no conhecimento e crescer também nessa revelação da graça. Vocês estão entendendo? Nós não conhecemos a Deus segundo as coisas desta carne. Nós conhecemos a Deus por conhecimento. Por isso que hoje nós olhamos para o sistema religioso e eles, na realidade lá, correm atrás de quê? De manifestações místicas para dizer que estão com Deus. Eles creem em seus cavalos, né? Eles creem em seu comportamento. Então isso não é parâmetro para as coisas de Deus, para o conhecimento. Amados, agora preste atenção no que eu vou te dizer, né? O que eu estou falando para você, é para o teu espírito. Eu poderia, em cada ponto desta revelação, porque isso aqui é uma revelação, eu poderia, em cada ponto dessa revelação, te trazer um monte de versículos. Mas como eu conheço cada espírito que vai entender essa mensagem, porque o mesmo espírito que está em mim é o espírito que está em ti. Eu tenho a certeza que cada ponto desta revelação, você já sabe todos esses versículos, que eu não falei e nem coloquei aí. Vocês estão entendendo? Tudo que eu falei, vocês já imaginam os versículos, porque é o mesmo espírito. Eu já sei o que vocês estão pensando nos versículos quando eu falo. A cabeça de vocês, ela mexe. Sim ou não? Porque, amados, é isso que eu faço. Mexer com os teus sentidos espirituais e ativar o teu homem interior. Aqui, a especialidade da graça pura é ativar o teu homem interior. E não aguçar o teu homem exterior. Esse aí, tu tem que tratar dele. Porque o que planta, colhe. Ponto final. Vocês estão entendendo esse corte, abençoado? Estou sendo bem claro? Deus está mostrando para nós hoje que o nosso relacionamento, ele tem que ser espiritual. E nos relacionarmos em espírito. Como eu, lá na eternidade, não vou identificar o teu espírito. Se hoje, até mesmo aquilo que vocês escrevem, eu identifico o espírito de vocês. Como é que então, fora desse corpo, a gente não vai se identificar um ao outro? Claro que vamos. Você vai identificar. Agora, muitos só entenderão essa revelação quando estiverem lá. Você está entendendo? Muitos não vão aceitar. Mas aprove a Deus nos revelar aos espíritos que têm os sentidos exercitados, como será na eternidade em relação à família da fé. Vocês estão entendendo, abençoados? Logo, estamos então chegando ao fim dessa pequena mensagem, essa mensagem rápida, mas com bastante revelação. E hoje foi desvendado que enquanto tivermos nesta vida, teremos sempre estas duas essências e estas duas visões. A primeira, a espiritual, com um mundo só dele, um mundo espiritual, com um meio de comunicação e um tipo de relacionamento. E o segundo mundo, que é o mundo da humanidade, que nós estamos participando, o mundo da carne e sangue, que também tem um tipo de comunicação e um tipo de relacionamento. Vimos que as respostas para muitos mistérios desta vida são resolvidas quando entendemos esses dois mundos. Vimos que na maneira humana de se conhecer, né, não conheceremos a ninguém na eternidade. Afinal, lá na eternidade é o mundo espiritual. E no mundo espiritual não entra a filosofia da carne e sangue. Nós vimos que iremos nos reconhecer sim, porque estamos tratando de espíritos. E esse versículo eu vou deixar para encerrar essa pequena mensagem, que nos ajudará a entender mais uma vez, mais um pontinho, como as coisas se processam no mundo espiritual. Efésios capítulo 1, versículo, a partir do verso 1, que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aqui, amados, somente consegue quem tem a mente de Cristo ativada e é um homem ou uma mulher espiritual. Aí depois Paulo diz no verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, amados, que lindo, né? Olha o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Isso que é olhar em espírito, hein? Continuando agora a partir do verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Estamos falando do mundo espiritual. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que maravilha! Esse é o relacionamento da família da fé. Se você tem esse mesmo sentir e entendimento, como eu não vou te conhecer lá na eternidade, claro que eu vou. Se você tem esse entendimento hoje, claro que eu vou te conhecer na eternidade. E isso é olhar segundo o Espírito e não segundo a carne. Bom, amados, eu espero ter sido claro quanto ao posicionamento, se vamos ou não vamos nos conhecer na eternidade. Se você ainda não se inscreveu, faça hoje mesmo, porque mensagens gloriosas iguais a esta te aguardam nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem.